Olá, boa noite. A Marinha e Polícia Civil abrem inquérito para apurar acidente no Lago de Furnas, em Capitólio. Órgãos de proteção e defesa civil alertam para chuvas fortes que permanecem nos próximos dias. E ainda, o tema destaque do jornal de hoje é sobre economia, o impacto do aumento dos preços na vida do consumidor. R$6.000 deveria ser o salário mínimo para uma família com 4 pessoas, aponta estudo. O que isso quer dizer e como as famílias têm se virado com o salário mínimo 5 vezes menor que o ideal, é agora no Jornal da UFO. O final de semana em Minas Gerais foi marcado pela tragédia em Capitólio, onde a queda de um bloco de pedras no Lago de Furnas deixou 10 mortos. Tanto a Marinha quanto a Polícia Civil informaram que abriram inquérito para apurar o acidente. E Minas segue em estado de atenção, com um tempo instável previsto para os próximos dias. Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, assim como toda a região, devem permanecer em estado de atenção por conta das chuvas durante toda a semana. Segundo o Climatempo, o Triângulo Mineiro e o Vale do Rio Doce deverão ter maior quantidade de chuva. O tempo fica instável na região de Belo Horizonte pelos próximos 5 dias. E o final de semana no estado foi marcado pela tragédia na zona da Mata Mineira. Um deslizamento de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio, atingiu 4 embarcações no sábado, causando 10 mortes. O lugar é um dos mais procurados pelos turistas na região e agora está interditado. O local da tragédia está sob a jurisdição da Marinha do Brasil, que instaurou inquérito para apurar as causas do acidente. Paralelamente aos trabalhos da Marinha, a Polícia Civil de Minas Gerais conduz investigação própria para saber se houve influência alheia à ação da natureza. Outras regiões do estado também foram impactadas pelas chuvas. A Uzi Minas, por exemplo, informou por meio de nota a paralisação temporária da controlada Musa, na região de Itatiaiuçu. No sábado, a Musa acionou o nível 1 do Plano de Ação de Emergência de Barragens da Mineração para a barragem central, que estava desativada desde 2014. Segundo a nota, o nível 1 significa um estado inicial de alerta e não representa comprometimento dos fatores de segurança da barragem. Já a cidade de Pará de Minas, junto com a Defesa Civil de Minas Gerais, recomendaram ontem que os moradores da cidade e das vizinhas São João de Cima, Casquilho de Cima, Pitangui, Onça de Pitangui, Casquilho de Baixo e Conceição do Pará deixem suas casas imediatamente. O alerta foi gerado pela grande quantidade de chuva que encheu a barragem da usina do Carioca. Bom, vamos ver então o que dizem exatamente as previsões meteorológicas para Uberlândia e algumas cidades da região. A semana começa com alerta de tempestades entre o sudeste e o norte do país. Em Uberlândia, o sol aparece, com céu nublado e possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. A temperatura mínima prevista é de 18 graus e a máxima 23. Ituiutaba terá um dia com sol e muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima prevista de 21 graus e máxima de 26. O sol aparece, mas predomina o tempo nublado em Monte Carmelo. Possibilidade de chuva durante todo o dia. Termômetros marcam entre 16 e 22 graus. Prata terá um dia com sol e muitas nuvens. Possibilidade de chuva a qualquer hora. Temperatura mínima fica em 21 graus e a máxima em 26. Dia com pouco sol em Patos de Minas. Pode chover a qualquer hora. Temperaturas entre 15 e 24 graus. Chuva que parece não acabar mais, né? E agora vamos aos números atualizados da Covid-19 em Uberlândia. Nas últimas 24 horas, 260 pessoas testaram positivo para a doença. Esse número representa um aumento de 420% de registros em um mesmo dia, quando comparado ao primeiro dia do ano. Ao todo, são 3.192 vidas perdidas desde o início da pandemia.
55 pessoas estão internadas neste momento e a ocupação dos leitos de UTI destinados à Covid na rede municipal é de 5%. E olha, o alerta com o aumento de casos confirmados torna ainda mais importante a vacinação. O número de óbitos, segundo os médicos e cientistas, só diminuiu graças à eficácia da vacina, além de outros cuidados. Confira. Como a maioria das cidades brasileiras, Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, também anotou um aumento nos números de casos confirmados de Covid-19. Para se ter uma ideia, há 10 dias o número de casos confirmados era de 37 e agora chegou a 270. Esse número aciona o alerta para a necessidade da vacinação e da manutenção dos cuidados para evitar a disseminação do vírus, como o uso de máscara, álcool em gel e, principalmente, evitar aglomerações. Os prontos socorros das redes pública e privada têm ficado lotados e o tempo de espera tem chegado a 2 horas na rede particular e 8 horas na rede pública para atendimento. O coordenador da rede de urgência e emergência de Uberlândia, Cláudio Lourenço, acredita que as pessoas procuram mais o atendimento por conta de dúvidas sobre as síndromes gripais que podem indicar desde uma influenza comum até Covid-19 ou até mesmo H3N2, que já tem um caso confirmado aqui na cidade. Ele alerta ainda para a importância da vacinação e informa que pessoas vacinadas não têm desenvolvido sintomas graves da doença. Apesar de ter 90% da população acima de 12 anos vacinada, Uberlândia, que já perdeu mais de 3 mil vidas para a doença, ainda tem um número grande de faltosos. E agora a gente tem um recado para você que está buscando uma vaga no serviço público. A UFO tem 2 editais abertos para áreas administrativas. Quem traz mais informações é a Adriana Oliveira. Boa noite aos telespectadores do JU. A UFO está com o edital aberto para 2 concursos públicos para técnico administrativo. O primeiro edital oferece 25 vagas de nível técnico para o cargo de assistente em administração. E as inscrições abrem amanhã, dia 11, e podem ser feitas até o dia 26 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 73 e o período para pedido de isenção vai até 24 de janeiro. As provas serão aplicadas em 20 de março. Já o segundo edital oferece 3 vagas para candidatos com nível superior em administração. As inscrições devem ser feitas entre os dias 18 de janeiro e 2 de fevereiro. A taxa é de R$ 125 e para quem tem direito à isenção, o requerimento deve ser feito até o dia 31 de janeiro. As provas acontecem no dia 27 de março. Todos os documentos e mais informações referentes aos concursos estão disponíveis no site da Diretoria de Processos Seletivos da UFO. Agora, para o tema destaque do Jornal da UFO de hoje, que é sobre economia, a gente recebe o economista Welber Tomás de Oliveira, que é do CEPS da UFO. Bom, a gente vai assistir junto aí a reportagem que mostra que o novo valor do salário mínimo é 5 vezes menor, isso mesmo, 5 vezes menor que o necessário para uma família de 4 integrantes. O cálculo é do DIEESE. Acompanhe. R$ 6.000. Segundo o DIEESE, esse deveria ser o valor atual do salário mínimo. Já pensou? Significaria ter mais possibilidade de alugar uma casa melhor, de ter mais compras no supermercado. Tem uma geladeira nova eu ia comprar para tirar a minha velhinha de lá. O cálculo se baseia nas necessidades básicas de uma família com 4 pessoas, a partir dos direitos fundamentais enumerados pela Constituição: alimentação, educação, moradia, transporte. Mas o próprio DIEESE sabe que esse valor agora é inalcançável. Desde 2020, nenhuma categoria que tem rendimentos atrelados ao salário mínimo recebeu ganhos reais. E este ano, mais uma vez, o mínimo mal teve a recomposição da inflação. Na prática, isto significa que as pessoas vão viver pior, com o seu salário mínimo, comprar menos mercadorias que precisam. Para a economia do país, isto também é ruim, porque isto significa menos consumo. Nos cálculos do DIEESE, não conceder ganhos reais aos salários
freia toda a economia do país. E a lógica é simples. Salários maiores estimulam o consumo e também aumentam a arrecadação. O salário mínimo é um valor que contribui muito, por exemplo, para a redução da desigualdade, para a distribuição de renda. E os dados mostram que é possível fazer uma política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo do Brasil é hoje o segundo menor entre os 38 países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Só estamos à frente do México. O primeiro colocado com o maior salário é a Austrália. E analisar esses dois extremos da lista fala muito sobre nós aqui no Brasil. Que o grande impulsionador da economia da Austrália também é o agronegócio, o maior freguês da Austrália também é a China, e a Austrália tem a maior mineradora concorrente da nossa Vale, a Rio Tinto. É um país muito parecido. A Austrália paga um salário mínimo 5 vezes maior que a do Brasil. Welber Tomás de Oliveira, economista do Centro Econômico de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais, o CEPS, aqui da UFO, é o nosso convidado de hoje para falar sobre o assunto. Primeiramente, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Tarso. Bom, Welber, gostaria de primeiro pedir que comentasse essa pesquisa do DIEESE que a gente acabou de ver na reportagem. Bom, o DIEESE faz essa pesquisa desde a década de 90 e é interessante a gente notar que o salário mínimo no Brasil ele nunca alcançou o salário mínimo necessário do DIEESE. Porém, durante um certo tempo no Brasil, na verdade até 2019, nós tínhamos uma política de valorização do salário mínimo que aproximava o salário mínimo do salário mínimo necessário, o que deixou de existir nos últimos 3 anos. Para quem é leigo, fica perguntando, a máquina pública conseguiria acompanhar esse valor apontado pelo DIEESE como ideal? Bom, o salário mínimo ele não viria exatamente da máquina pública, né? Ele viria das relações de mercado na economia brasileira, né? Também do setor privado. O setor privado, é que a mudança do padrão salarial no Brasil, ele passa não só pelas condições de políticas, mas também por condições de produtividade. Eventualmente hoje não, mas o Brasil deveria ter uma política para buscar valorizar o salário mínimo, o que não vem acontecendo nos últimos anos. Agora, a gente sabe que essa pesquisa ela é muito discrepante com o que, de fato, a gente observa como o salário mínimo que é o instituído. E aí, a pergunta que fica e que todo mundo se faz é como sobreviver com um salário 5 vezes menor do que o que é o apontado como ideal. Esse é o desafio que a maior parte da população brasileira enfrenta. E é bom lembrar que tem uma boa parte da população brasileira que enfrenta um desafio mais grave do que esse, que é como viver com menos do que o mínimo. Estudos da área de trabalho do CEPS vem mostrando que a informalidade em Uberlândia e no Brasil vem crescendo, e uma das características do trabalho informal é justamente não conseguir alcançar o mínimo. E a gente observa também um crescimento dessa informalidade, né? Sim, nos últimos anos vem crescendo, principalmente após a reforma trabalhista. A área de trabalho do CEPS, com a pesquisadora Esther Ferreira e a Alana Oliveira, vem mostrando nos últimos boletins que a informalidade cresce. É uma forma de fuga, né, para tentar dar um sustento para poder conseguir manter a família. Exatamente. Uma vez que não consegue encontrar uma posição no mercado formal, o trabalhador ele é obrigado a ir ao trabalho informal para conseguir alguma fonte de renda, uma vez que alguma fonte de renda é superior do que nenhuma. Paralelamente a esse estudo do DIEESE, o CEPS divulga boletins mensais, né? Gostaria que você comentasse para a gente o que tem sido destaque nesses últimos boletins, o que tem puxado a inflação especificamente aqui em Uberlândia? Bom, em Uberlândia teve um crescimento. Uberlândia, o cenário brasileiro também é parecido. Teve um crescimento significativo dos combustíveis, gasolina, também teve um crescimento significativo de gás e um crescimento não tão grande
em torno sim, de 8%, 9% de alimentos, porém esse impacto, o crescimento do preço nos alimentos tem um impacto muito elevado nas famílias, principalmente nas famílias de baixa renda, porque essas famílias destinam grande parte da renda para a alimentação. É o que a gente vai ver agora na próxima reportagem, o setor de alimentação. Você vai ver como têm sido impactadas as empresas do setor e também como algumas atividades voluntárias têm sido prejudicadas. De acordo com o boletim de dezembro do Centro de Estudo, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, o CEPES-UFO, o gasto mensal com a cesta básica de alimentos em Uberlândia, em novembro passado, foi de R$ 569,51. Em 12 meses, a variação acumulada da cesta básica de alimentos foi 9,77%. E não é preciso ser especialista para entender o que isso significa. O setor de alimentação sofre os impactos dessa alta. Há 23 anos nesse ramo, Diná Maria Pereira não se lembra de outro período com tantas dificuldades. De um tempo para cá, em tudo, verduras, combustível, né? Que se aumenta o combustível, tem que aumentar tudo, né? Pelo fato do transporte. Verduras, em geral, subiu muito. E não foi assim, falar, aumentou 10%. Não aumentou, aumentou muito mesmo. E para a gente que trabalha muitos anos, a gente tem notado que cada vez pior, né? Para tá trabalhando. Você vê, eu tenho uma equipe grande de funcionários que depende do nosso restaurante. Então, a gente faz o que pode. Por exemplo, eu tenho um fogão de lenha que ajuda bastante. Se não fosse ele, eu estava com gasto uns 50% a mais de combustível, de gás, né? Isso me ajuda muito. A inflação em Uberlândia, que em janeiro de 2021 era de 0,27%, fechou em 0,37% em novembro, puxada pela alta da gasolina, que impacta diretamente no gasto com gás de cozinha, energia elétrica, sem contar no transporte dos alimentos e delivery. Tem como, né, manter? Ou a gente faz alguma coisa e vai pelas coisas mais baratas, por exemplo, puxar as coisas mais baratas para o restaurante, ou a gente fecha, não tem condição de manter, né? Combustível aumenta tudo. E tem o transporte, né? Para a gente fazer o delivery, tem que manter um entregador. Aumenta a taxa de entrega. Em geral, tudo aumentou. Então, está difícil de trabalhar com alimentação hoje. A alta dos combustíveis impacta em todos os ramos econômicos, no setor de alimentação principalmente. Se para um restaurante já consolidado a situação é complicada, ela fica ainda pior dentro de projetos sociais como de cozinhas comunitárias. O projeto criado durante a pandemia para ajudar os vizinhos de Eliana Lopes, a cozinha comunitária do bairro Dom Almir, no início entregava 30 marmitas por dia. Quase 2 anos depois, esse número está em 1.200. Na próxima sexta-feira, eles voltam a servir o almoço. E o que tem na despensa dá somente para 10 dias, porque as doações caíram no último ano. Estão diminuindo as doações. Já chegou o dia aqui de não ter nem um gás cheio, está todos vazios. E a gente correr atrás de doação e está difícil. Gás e embalagem é as coisas que estão mais difíceis. Eu falo 1.200 as que saem nas embalagens. Eu não estou contando a que as voluntárias levam para casa. Eu estou contando as embalagens que saem. Então, tem mãe que é só esse alimento aqui. Tem mãe que chega aqui e fala assim, eu estou dando água com açúcar para os meus filhos, porque não tem leite. Isso é uma coisa comum. Tem criança que tem 3, 4 meses que não come uma bolacha. Então, é muito triste a situação das mães, porque a gente que é mãe, a gente sabe. Tem mãe que chega aqui e fala assim, não tem como liberar a marmita mais cedo, que meus meninos estão sem comer desde ontem. Se por um lado é muita tristeza, por outro, tem a ação voluntária para fazer a diferença. Quando a reportagem chegou ao Dom Almir, a Eliana atendia a dona Cida, do bairro Moarama, ao telefone. Ela queria saber quando os almoços voltariam a ser servidos para poder ajudar. Além disso, ela contribui com 2 botijões de gás por mês. Um fornecedor vende a R$ 110 para a ONG, um pouco mais barato do que no mercado, onde encontramos o botijão por cerca de R$ 120.
Hoje nós estamos com 21 voluntários, são pessoas que tiram seu tempo mesmo, que teriam outras coisas para fazer, e estão aqui todos os dias, são aposentados. Tem uma senhora de 72 anos, que é a dona Cida, ela é uma professora aposentada, e ela não tem necessidade nenhuma de uma marmita, de uma cesta, pelo contrário. Ela é uma das nossas doadoras de gás. Ela nos ajuda com o gás, mas ela faz questão de estar aqui todos os dias. Mora em outro bairro e vem com todo o carinho do mundo, na maior alegria, para estar nos ajudando. Então, voluntário é uma parte muito importante do projeto. 2 vezes por semana, o senhor Aniceto Ferreira sai das Chácaras Douradinho para fazer entrega de alimentos e outras doações para a cozinha do Dom Almir e outras localidades. Um trajeto de aproximadamente 50 quilômetros de ida e volta na própria caminhonete. O meu trabalho é principalmente transportar os alimentos, roupa, agasalho, mas principalmente alimento para 7 cozinhas comunitárias, né? A começar do Morada Nova, tem vários aqui, tem no Dom Almir, tem aqui também no Santa Clara, no Maná e no Glória. Então, o meu trabalho, 2 vezes por semana, é transportar alimento para essas cozinhas, onde as cozinheiras voluntárias também trabalham para amenizar a fome das pessoas. A cozinha do SOS do Almir funciona somente para o almoço. E só de arroz gasta em média 105 quilos por dia, além de 5 botijões de gás por semana. Quem quiser colaborar com a cozinha, basta entrar em contato com a Eliana pelo telefone que aparece aqui na tela. O celular também é a chave Pix. A gente serve só o almoço, infelizmente só o almoço. A gente deseja vida longa a esses projetos tão importantes. Para você que está chegando agora, o Elber Tomás de Oliveira, economista do CEPS da UFO, é o nosso convidado para comentar o tema destaque de hoje, que é sobre economia. Bom, Elber, a gente viu aí na reportagem que os últimos dados aí do CEPS, que é o instituto que você está representando aqui hoje com a gente, mostraram que a inflação em novembro, que é o último dado que a gente tem, né, mês de novembro, ficou em 0,37%, correto? Sim. E o acumulado do ano está em pouco mais de 7%. Queria que você desse um panorama para a gente do que esses números representam. Eles são expressivos? Sim, são expressivos. Tarsis, a meta de inflação no Brasil hoje ela é de 2,5%. Ou seja, a inflação ela está 3 vezes acima do que ela deveria estar. Ou seja, nós temos um descontrole inflacionário no Brasil significativo. E Uberlândia ainda está num cenário melhor do que o Brasil como um todo. A inflação no Brasil ela já está em 2 dígitos, acima de 10%. Ou seja, é um cenário muito grave. Um cenário em que o Estado brasileiro ele começa a correr o risco de perder o controle dos seus preços. Agora, uma pergunta que provavelmente você deve ouvir demais, mas que não dá para a gente escapar dela. Queria que você dissesse para a gente como que os empresários, principalmente os pequenos e microempresários, e também, é claro, os consumidores em geral, como podem fazer para, diante de um cenário tão complicado, não se endividarem e conseguirem aí contornar essa situação? Bom, é um momento bastante delicado. Sei que não existe receita mágica, vamos dizer isso. Não existe receita mágica. É um momento bastante complicado para quem procura empreender. É um momento que o endividamento ele tem que começar a ser muito bem pensado, porque o endividamento para o empresário, seguramente ele tem que gerar algum retorno. No momento com inflação controlada, estável, em que há previsibilidade, é mais tranquilo o empresário conseguir contrair uma dívida para gerar um investimento, para conseguir ter receitas futuras e conseguir projetar isso, porque ele sabe a quanto ele vai conseguir vender e a quanto ele vai conseguir comprar. Com a inflação, ele começa a perder um pouco a previsibilidade. Ele não sabe se ele vai conseguir aumentar o preço dele na mesma medida que ele vai conseguir, do que os fornecedores dele vão aumentar o preço. Ou seja, ele fica numa situação de insegurança. Nesse caso, é recomendado uma prudência maior na avaliação de novos investimentos e de novos endividamentos.
Para a gente encerrar, com relação aos próximos meses, o que os indicativos mostram? Teremos tempos aí também de inflação ou de uma inflação mais controlada? Dá para dizer isso ou ainda não? Bom, o Banco Central brasileiro ele vem atuando para reduzir a inflação. A taxa Selic ela já subiu para acima de 9%. O mercado financeiro tem a expectativa que chegue em 12% em torno de março e abril do ano que vem. O aumento da taxa Selic, ela visa reduzir a inflação. Não é garantia que vai reduzir. Porém, no ano que vem, nesse ano, 2022, estou acostumando com o novo calendário, nós já podemos esperar uma inflação menor, talvez convergindo à meta, né, de 2,5%, porém, condições de financiamento bem piores. Ok, então. Agradecemos a sua participação aqui no Jornal da UFO, muito esclarecedora, por sinal. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. O Elber Tomás de Oliveira, economista do CEPS da UFO, foi o nosso convidado de hoje aqui no Jornal da UFO para comentar sobre economia. E amanhã tem mais, a gente te espera por aqui. Boa noite.